noite, irmãos. Muito bom estarmos juntos, mesmo distantes, nesse 18 de abril de 2021, para louvarmos e engrandecermos a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos remiu, nos lavou com seu santo sangue. E a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 1, 21, que visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Muitas vezes a mensagem de Cristo parece loucura para aqueles que não creem. Um Cristo que veio como filho de marceneiro, que morreu na cruz. Um Cristo que se entregou, que nos amou graciosamente. Um Cristo que, quando o rico procurou, o mandou vender tudo que tinha para segui-lo. É esse Cristo que nós servimos. E essa mensagem de Jesus é a mensagem que nos salva e que nos deixa unidos a Ele. E que o Senhor Jesus complete em nós essa palavra de amor. E que a gente aprenda cada vez mais a ser como Ele, a amar graciosamente. E nós vamos cantar para alegrar os nossos corações e para que a gente possa engrandecer e agradecer a Ele, que é bom, justo e fiel. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Então este é o nosso momento de louvar a Deus, de engrandecer o nome dele através da música, das canções. E vamos começar agora cantando, falando sobre o motivo de por que nós estamos aqui. E essa música ela vai falar, vai mostrar isso para nós. Nós possamos cantar essa música com toda alegria, para levarmos o nosso melhor a Deus. Amém? Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transbordar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transbordar. Celebrar, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrar, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Em vitória adoramos ao nosso Deus que é fiel. Em vitória celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, os nossos celeiros iriam transbordar. Celebrar, exaltar ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrar, exaltar
Amém. Que podemos ter sempre essa confiança e celebrar sempre a Deus, dar o nosso melhor. Amém? Então, nesse ritmo de adoração, vamos continuar falando para Deus. E quando eu digo falando para Deus, é porque apesar de nós estarmos aqui, nós não estamos fazendo nada para nós mesmos, mas somente a Deus. Então, nós estamos prestando aqui o nosso melhor, o nosso culto, o nosso louvor a Deus, que nós possamos continuar fazendo isso dessa forma simples e verdadeira que nós demonstramos aqui. Amém? Então, cantemos. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Amém.
só apenas cantar essas músicas, irmãos, mas também demonstrar a Deus toda a gratidão que nós temos por tudo que Ele fez por nós. Possamos declarar isso agora nessa canção, em forma de gratidão a Deus. Amém? Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração, porque sei que és fiel, porque em Ti eu posso confiar. Eu creio na Tua fidelidade, Te louvo, pois eu sei que em Ti seguro estou, que em Ti seguro estou, só em Ti seguro estou. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração, porque sei que és fiel, porque em Ti eu posso confiar. Eu creio na Tua fidelidade, Te louvo, pois eu sei que em Ti seguro estou, que em Ti seguro estou, só em Ti eu creio. Amém. Que bom, né, irmãos, que a gente pode cantar juntos. Temos vivido um momento muito difícil. Certamente nenhum de nós poderia imaginar essa situação que a gente tem vivido. São milhares de pessoas morrendo todos os dias por um único motivo. E isso nos deixa triste. Muitas pessoas em depressão, muitas pessoas ansiosas, estressadas. E a gente só pode confiar no Senhor, porque é nele que as nossas forças se renovam.
E por mais difícil que possa ser esse momento, por mais angustiante que possa ser esse momento, nós precisamos descansar no Senhor, porque senão nós não vamos passar por este momento. Não há saúde mental e emocional que sobreviva a este momento sem descansar. E a gente precisa aprender a descansar no Senhor cada vez mais, porque o momento é de tribulação, o momento é de dor, é de tristeza. Muitos dos nossos vão partindo, os nossos corações também ficam partidos, e a gente precisa descansar no Senhor e esperar nele e aprender dele, porque ele é o nosso pastor em todas as situações. Então vamos clamar a Deus que seja conosco, nos dê saúde emocional, que dê saúde para o nosso país, que tenha compaixão dos nossos governantes. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso e grandioso amor, ó Pai. Clamo a ti, Jesus, por nós, pela nossa saúde. Cuide de nós, ó Deus amado. Tire de nós toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, ó Deus amado. Tenha piedade das nossas vidas. Senhor, eu te peço, ó Deus amado, pelos nossos governantes. Tenha compaixão, ó Deus Santo, dê sabedoria, dê amor, para que eles ajam não em prol de si mesmos, mas em prol do povo brasileiro. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Senhor, eu te peço, ó Deus, por cada brasileiro nesse momento, que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, seja conosco, ó Deus amado. Clamo a ti pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, Senhor amado, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai querido. Te louvo e te agradeço, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia. Seja conosco no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você neste momento a meditar comigo na palavra de Deus. E nesse dia nós meditaremos no Evangelho de Lucas, o capítulo 12. Nós leremos dos versos 54 ao verso 57. Convido você que leia comigo neste momento. Leiamos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Nós, seres humanos, passamos e experimentamos diversas circunstâncias que trazem para a gente, em alguns momentos, um bônus para o nosso coração, alegrias, e aí a gente celebra, a gente vive momentos em que a gente parece tocar o céu. São aqueles momentos que a gente chama de visitações de Deus de maneira muito específica na nossa vida. Isso acontece com a chegada de uma criança, acontece com uma celebração de um aniversário, acontece quando a gente consegue algo inusitado na nossa vida profissional e por aí vai. A gente, como seres humanos, vamos desenvolvendo a nossa caminhada e por vezes a gente é surpreendido com situações assim. Até mesmo na nossa vida pessoal, na nossa interioridade, em algum momento da nossa caminhada, alguns estalos de consciência ou de discernimentos nos seguem e a gente para e pensa e reflete sobre o que está acontecendo. A gente fala, na verdade, agora sim, chegou a solução. A vida humana é assim. Em outros momentos, a gente já não tem, pode não ter
situações como esta que eu acabei de mencionar. A vida também, ela tem os seus percalços, ela tem as suas lutas, os seus desafios. Ela apresenta para nós muitas situações em que a gente carece ter muita resiliência no coração, na mente, na vida, para que a gente possa enfrentar com garra o que nos vem às mãos e o que vem para o nosso caminho. E nesses momentos em que a gente passa por situações, seja situações de celebração, seja situações de dificuldades, nós, seres humanos, levantamos perguntas, fazemos perguntas diversas. A grande questão que passa na mente humana é a sua permanência em vida, ou a sua permanência na existência, ou a sua garantia de uma segurança para poder ir adiante. Se tem algo que o ser humano faz todos os dias, e nessa labuta do trabalho, do alimento e de tudo que a gente faça para sobreviver, tudo isso está relacionado com desenvolver uma certa segurança para a vida. Trazer para si algo que lhe dê a garantia de poder dizer: dá para enfrentar o futuro. Nesse texto que nós acabamos de ler, a gente vai percebendo que Jesus está aí discursando, propagando os seus ensinamentos, os ensinamentos do reino de Deus, e na medida em que ele vai propagando essa mensagem, pessoas vão se achegando a ele, algumas com o interesse legítimo de poder ouvir as suas mensagens e colocá-las no coração. Outros nem tanto. Mas o fato é que Jesus estava inaugurando, na medida em que ele encarnou na história e desenvolveu a sua missão, Jesus estava encarnando a vontade do Pai. E naquele tempo histórico que Jesus encarna, porque Jesus entrou na história humana e encontrou o ser humano na condição na qual o ser humano estava. Então, nesta condição, nessa situação onde o ser humano estava, é que Deus vai se revelando, ele vai mostrando a sua vontade a partir de Jesus Cristo, e essa sua vontade passa a ser mostrada, né, e demonstrada através dos gestos e ações de Jesus. E aqui nós temos um fato curioso. Tudo que Jesus realizou em termos de milagres, em termos de multiplicação de pães, em termos de curas divinas, em termos de mandar que a natureza obedecesse, né, acalmando o mar e tantas outras situações, tudo isso que Jesus fez foi uma demonstração de como a vontade e o reino de Deus vai atuando na história humana. Mas existia nessa mesma situação, nesse mesmo contexto que Jesus estava presente, a mentalidade humana, a mentalidade cultural, aquilo que as pessoas já tinham estabelecido como algo absoluto e que não deveriam abrir mão daquilo. Veja que coisa curiosa, essa a gente pode chamar de uma dialética, ou seja, uma situação em confronto com outra situação, um aspecto em confronto com outro aspecto, uma ideia em confronto com a outra ideia. Aqui nós temos a vontade de Deus sendo manifesta e a gente tem as vontades humanas que recebem essa vontade de Deus manifestada, e aí a gente vai ter as reações. Todas as vezes que Deus entra, se a gente pode dizer assim, ou quando ele mostra-se de maneira mais plena na história humana, sempre vai acontecer os choques, sempre vai acontecer aquelas situações em que muitas pessoas não compreendem o agir de Deus na história humana, seja na sociedade, seja na nossa própria vida. Muitas vezes há uma incompreensão. Nos tempos de Jesus não foi diferente. As pessoas observavam a Jesus, muitos estavam próximos dele, e alguns, claro, aqueles que estavam bem próximos, como os seus discípulos, eles receberam as palavras que Jesus proferia,
guardavam-nas no coração. Em alguns momentos eles compreendiam isso e em outros momentos nem tanto, eles não compreenderam essa mensagem de Jesus. E é isso que Jesus está chamando a atenção desses seus seguidores. Na verdade, aqui ele está diante de uma multidão e ele já está aqui anunciando uma série de questões, né, sobre a sua vida, sobre como deveriam viver aqueles que com ele caminhavam, até chegar esse momento aqui em que Jesus vai dizer assim: olha, eu vou comentar algo com vocês. E aí Jesus diz: eu já percebi que muitos, e Jesus está falando aqui para camponeses, Jesus está falando aqui para pessoas que cuidavam da atividade na terra, né? Eram pessoas, a maioria dos que seguiam Jesus eram pessoas que estavam na margem, né? Pessoas que não tinham muitas posses, mas que trabalhavam no plantio, na agricultura, né? Eram pessoas que entendiam muita coisa relacionada aos movimentos da natureza, épocas de plantar, épocas de que viria o frio, o calor. E é muito comum, né, que se a gente chega numa terra, as pessoas já terem essa ideia de dizer: olha, tá dando um vento forte, então a chuva vai demorar a chegar, né? Às vezes se coloca nesses termos, ou choveu bastante agora à tarde, então vai fazer um calor mais à noite, por aí vai. Então esses agricultores, esses ouvintes do tempo de Jesus, muitos deles, e a maioria, eram pessoas pobres e pessoas que tinham um acesso, um trabalho ligado à terra, né? Muitos deles não compreenderam, mas Jesus também estava falando para os religiosos, aqueles que tinham o livro da lei, aqueles que interpretavam o livro da lei e que muitas vezes liam o texto da Escritura, mas que não tinham o discernimento espiritual para entender o que Jesus vai chamar de sinais dos tempos. Deus sempre nos dá sinais. O mundo, com tudo que ele tem, sempre traz sinais para a gente. É por isso que quem caminha com Jesus é sempre convidado a exercitar o discernimento. E como que a gente exercita o discernimento? Primeira coisa é que a gente precisa ter um olhar atento com relação à realidade. Jesus já chamou a atenção em outro momento dos seus discípulos para andarem como prudentes, pessoas prudentes, não como alguém desprevenidas. Chamou a atenção dos seus discípulos para andarem como pessoas que tivessem em seus passos e em suas mentes não um cochilar pela vida, mas olhos atentos diante da realidade. Quando Jesus foi orar, tinha muita gente que estava dormindo, né? 3 pessoas estavam dormindo com ele, aqueles discípulos que foram com ele. Então Jesus estava dizendo: olha, conexão com Deus, mas não cochilar, né? Olhos abertos para a realidade. Ou então Jesus, quando fala para as pessoas que estavam com ansiedade no coração, ele diz assim: olha, observem os corvos, os pássaros, os lírios do campo. Jesus chama a gente sempre para observar, estar atento, com o nosso olhar atento, conectado com o que o mundo está apresentando, né? Para não sermos pessoas que vivem na vida, que vivem a vida de maneira displicente, né? E aqui eu quero lembrar uma fala do salmista, né? No Salmo 90, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira. Que o salmista está dizendo nesta fala que a vida ela deve ser vivida de maneira que a gente discirna os sinais. E aqui Jesus está dizendo para os seus ouvintes: vocês conseguem observar quando a natureza dá sinais de que vai chover? Conseguem observar quando a natureza dá sinais de plantio ou não? Mas falta-lhes um tipo de discernimento. E o discernimento que lhes falta tem a ver com o discernimento espiritual. Discernimento espiritual, mais do que ter uma lógica ou um conhecimento científico, que é importante e é relevante, a gente não pode abrir mão desse tipo de conhecimento, mas o discernimento espiritual, mais do que um conhecimento científico, intelectual,
viver uma lógica matemática, né? Viver tudo programado e programaticamente. Discernimento espiritual, ele nasce nas entranhas. Ele nasce nas profundezas do nosso ser. Discernimento espiritual tem a ver com vigilância. Vigilância em que a gente fique com os olhos atentos. Discernimento espiritual tem a ver com despertar um senso em que a gente faça perguntas diante da realidade, em que a gente busque entender os reais motivos e as reais situações do que a gente está vendo. Discernimento é a gente ver o pano de fundo, é o mundo que está por trás daquilo que a gente está vendo. Discernimento espiritual é compreender que existe algo que supera aquilo que é aparente. Muita coisa do que a gente vê de maneira aparente, e quando a gente toma isso como literalismo, de maneira muito literal, a gente perde-se, porque as notícias, os fatos, a própria realidade humana, ela não é 100% daquilo que a gente está vendo. Então a gente precisa compreender a profundidade das coisas. O discernimento, ele nos leva a compreender a profundidade das coisas. E Jesus está dizendo, não basta compreender quando vai chover ou quando não vai, quando vai plantar ou quando não vai. Não basta saber que se esfriou, a gente tem que pôr um casaco. Não basta saber manipular os tipos de alimento para fazer uma refeição. Isso aí é um tipo de conhecimento muito importante e válido, mas isso aí não toca o ser interno do humano. Isso aí está muito aquém do que o Senhor quer revelar, o que o Senhor quer mostrar para cada um de nós, seres humanos. E aí Jesus diz aqui no versículo 54, Jesus fala assim: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, e, entretanto, não sabes discernir essa época, a época de Jesus. Dentro daquele tempo, a gente tinha uma série de problemas, e discernir a época é discernir que espírito está presente nessa época. Discernir o que está vigendo nos movimentos, nas atitudes humanas, nas situações que a gente vai percebendo no dia a dia. É o espírito da época. E é isso que Jesus diz para os seus discípulos, e é isso que a palavra traz para a gente hoje. Será que de fato nós estamos atentos ao que esse tempo, e nós estamos aí há 1 ano ou mais de pandemia, um luto sem fim que não parece não passar nunca, com tantas incongruências no lidar com essa pandemia, muita gente brincando de pandemia, brincando de dirigir a pandemia, governantes, autoridades, até mesmo autoridades religiosas, brincando de cuidar da pandemia, ao invés de estar desenvolvendo ações práticas que façam o encurtamento ou que faça com que essa pandemia passe o mais rápido possível. Jesus chama a gente para, nesse mundo da pandemia, observar. Já tivemos aí mais de 365 dias em que, aqui no Brasil especificamente, a pauta é pandemia, a pauta é morte, a pauta que a gente tem são tantas situações que vão trazendo no nosso coração dor, angústia, morte. E mesmo com o advento da vacina, a gente ainda percebe que existem muitos problemas relacionados à pandemia e que a gente às vezes não se atentou para o que virá depois da pandemia. E aqui eu não estou falando de catástrofe, estou falando agora de que quando esse momento pandêmico passar, esse momento mais adensado passar, nós vamos estar numa outra realidade. As igrejas retornarão e aí
a gente precisa fazer perguntas. Os templos que estavam fechados que vão se abrir. Estão entendendo esse novo momento? Ou será que a gente está tão afoito para fazer com que as reuniões voltem logo, para fazer com que as situações dos templos se abram logo? A gente está tão afoito pensando nessas estruturas que a gente não está pensando no pós-pandemia. O pós-pandemia, nós teremos, enquanto discípulos de Jesus, acolher corações que tiveram muitas perdas. No pós-pandemia, nós vamos ter que acolher pessoas que muitas delas estarão em pânico. Vamos acolher pessoas que estarão em situações de dificuldades de convívio social. Vamos acolher principalmente pessoas que vão estar numa miséria extrema, porque a pobreza está aumentando, a fome está chegando nas famílias. Não só no pós-pandemia, mas desde agora também já temos esses sinais. No pós-pandemia nós vamos estar recebendo um mundo em que a gente precisa hoje parar e olhar para o nosso ser, olhar para a nossa igreja, olhar para as nossas famílias e dizer o que nós queremos e o que nós poderemos fazer mais adiante. Sinais dos tempos. Jesus então chama os seus discípulos e aquela multidão e chama todos nós também a observarmos os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos sempre são sinais que nos auxiliam a encarar o mundo não de maneira displicente, mas de uma forma que a gente possa dizer: Senhor, me ajude, me dê sabedoria para lidar com isso. E aí a gente então vai entendendo que quando chegamos diante de situações como essa da pandemia, né, essas situações que a gente chama de situação limite, que coloca a gente e testa a gente no limite das nossas forças, né? Há pessoas, e todos nós certamente já estamos assim quase que no nosso limite, né? Todos os dias a gente precisa despertar a esperança no coração, a gente precisa contar com a provisão divina sobre nós para a gente poder encarar cada dia, né, e de cada vez um deles. Porque a sensação de forças parece que vai embora, a sensação de lutar contra aquilo que parece ser maior do que a gente, parece ser algo assim muito frustrante nos corações das pessoas. Daí a pandemia, ela mostra alguns sinais para a gente. Esse tempo pandêmico, esse tempo de crise, mostra para a gente alguns sinais. Um desses sinais é, podemos dizer, sinal de esgotamento. Eu não sei se você que me ouve e todos nós que estamos aqui nessa reflexão, se não já apontou em seu coração, se não já emergiu do seu coração alguns sinais de esgotamento. Quando eu estou falando de esgotamento aqui, pode ser um esgotamento físico, sim, mas eu estou falando de esgotamento no sentido de que uma fase da trajetória humana está dando lugar para uma outra fase que está chegando. Sempre foi assim na história humana. Sempre foi assim no âmbito das famílias, sempre foi assim no âmbito das igrejas, sempre foi assim no âmbito da sociedade, sempre foi assim no âmbito da nossa vida pessoal. É como que se um tempo que a gente viveu, ele agora passa a dar espaço para o outro. Por exemplo, a fase da criança, né, ela tem ali até os seus anos em que é configurado como criança. Depois daquela fase, ela passa a experimentar uma outra fase, a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase da velhice, por aí vai. Então, a pandemia tem mostrado um certo esgotamento. E a gente poderia dizer que há um esgotamento de projetos. Os professores que atuam nas escolas das variadas maneiras, e agora no tempo de pandemia, têm se desdobrado da melhor forma possível para poder atender esse momento que é difícil. Para chegar até o aluno lá na outra ponta, num tempo como esse, é muito difícil. Mas os professores enfrentam momentos de esgotamentos de projetos, ou seja, parece que as ideias, nesse tempo, elas são contagiadas também, de maneira que aquela criatividade, aquela beleza que possa soar de um professor quando está diante do aluno, essa beleza parece que ela foi furtada também por este momento mesmo, próprio deste momento de dificuldades, né? Então há um esgotamento de ideias. Há um esgotamento de ideias políticas. Tem muita gente brigando por ideia que já passou, que em algum tempo da história foi útil
para a sociedade, que em algum momento da história teve a sua relevância ou não, e muitas vezes as pessoas estão brigando por ideias, por ideologias, né? Que ideologias são criações humanas. Algumas delas têm coisas boas e outras também têm, mas as ideologias são frágeis, todas elas. Elas passam. O que não é frágil, o que não passa é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno, porque ele é do próprio Deus, é o reino de Deus, né? E não é um governo humano que administra o reino de Deus. É Deus que administra o seu reino, porque o reino é dele, né? Então, o que não passa é o governo de Deus, o reino humano. Mas muitas vezes os seres humanos confundem essa questão na história humana e deixam de perceber que os ciclos da vida mudam, que as situações sociais mudam, deixam de perceber que as ideias e os tempos exigem ideias diferentes e mudam-se também. Então nós vivemos um esgotamento de projetos, a gente vive um esgotamento de ideias, a gente vive um esgotamento na sensibilidade. É muito curioso porque a gente vive super conectado com a tecnologia, com as redes sociais. A gente tem uma tecnologia que conecta instantaneamente e simultaneamente milhões de pessoas e milhões. Mas ao mesmo tempo, com essa mesma tecnologia, antes, né, em tempos anteriores, se demorava muito tempo para enviar uma carta e a gente contava, né, quem enviava uma carta para um filho distante, para alguém que estava em outro lugar, ficava contando os dias para que a carta chegasse para poder ler. Hoje você tem acesso à informação instantaneamente. Hoje se pode fazer uma ligação para alguém, hoje se pode fazer uma videochamada e verificar, hoje se pode fazer cultos online. Ou seja, a dificuldade que muitas pessoas tinham de locomoção, às vezes saía mais do trabalho, não dava tempo de chegar num templo, hoje tem essa facilidade de ter o culto online para as pessoas poderem se conectar e verem-se e poderem exercitar a sua fé, mesmo que à distância, mas muitas vezes não se tem a sensibilidade da proximidade. A rede social, o nome já diz, né? As redes sociais, todas elas são muito importantes porque ela conecta pessoas via tecnologia. Mas essa conexão nem sempre é uma conexão de alma. Então nós vivemos um tempo de insensibilidades. Um tempo onde a sensibilidade está muito curta. E mesmo aqueles que acompanham as redes sociais, talvez até nesse momento em que eu esteja pregando aqui, trazendo a palavra de Deus, muitas pessoas neste exato momento estejam dividindo a atenção dessa palavra com 1 milhão de outras coisas. Então, a insensibilidade para viver a intensidade do momento, que pode ser uma prioridade para a gente, nem sempre nós temos visto nessa sociedade. Então é uma sociedade da superficialidade, quer viver a superfície, vive da superfície, mas que a profundidade não chegou e não tem chegado aos corações. Isso é um sinal dos tempos. A gente divide o nosso ser com 1 milhão de coisas, mas a gente não tem tempo para dizer para Deus, eis-me aqui. É um sinal dos tempos também, um sinal de esgotamento da nossa espiritualidade, uma espiritualidade que não se deixa viver e experimentar Deus no meu quarto secreto. Aqui eu e Deus, aqui eu e a minha família da fé. Aqui sou eu e aqueles que comigo partilham da fé. Esse tempo de esgotamento faz a gente dispersar as nossas energias e a gente esquecer de que existem a boa parte. Existem coisas melhores e maiores do que muita superficialidade que a gente está vivendo. Mas nesse tempo que a gente vive de esgotamento, né, dos projetos, das ideias, esgotamento das sensibilidades, a gente tem alguns sinais que a gente poderia dizer, sinais de desarranjos afetivos. O tempo de hoje mostra que em nome daquilo que a gente acredita, a gente percebe isso nas redes sociais, em nome do que se acredita, as pessoas têm criado desarranjos afetivos, ou seja, têm se afastado uma das outras. Criamos hoje bolhas e bolhas, a bolha do lado de cá e a bolha do lado de lá.
E nenhuma das bolhas está interessada em dizer: vamos nos aproximar naquilo que é comum, naquilo que faz o bem para todos. Cada um está na sua bolha. Esse é um tempo, os sinais dos tempos mostram que a gente vive um desarranjo afetivo. Os sinais dos tempos também mostram que a gente vive um extremismo de verdades. Em nome daquilo que eu acredito, eu posso e faço muitas vezes, tenho a possibilidade de fazer com que pessoas sejam eliminadas da minha vida. Isso é um extremismo de verdade. A gente deixou de perceber que o que a gente acredita, num plano mais histórico, tudo isso é provisório, é criação humana, que podem auxiliar a sociedade, pode ajudar, mas vai ser e conter sempre erros. Então a gente vive um tempo de extremismos de verdades, Ou seja, em nome da minha verdade eu tenho que eliminar todos os outros que não pensam diferente, que pensam diferente de mim, A gente vive um tempo também de falta de sensibilidade com a dor do outro. Todos os dias é noticiado quantas vidas são ceifadas pela Covid, Tem a Covid, tem outras doenças também, mas o que está em pauta hoje é a pandemia. A gente não pode esquecer isso, não pode negar isso aí. E muita gente, seja lideranças políticas, seja até lideranças religiosas, a gente perdeu muitas vezes a empatia, o chorar com os que choram, que Jesus o tempo todo, que o Evangelho o tempo todo nos convida a fazer. Então a gente vive alguns sinais de desafetos, de desarranjos afetivos, sinais de extremismos de verdade, sinais de falta de sensibilidade. Diante desses sinais que a gente tem, a Escritura, o Evangelho, o Reino de Deus nos chama para algumas atitudes diante deles. Para o desarranjo afetivo, essas intrigas que muitas vezes afastam as pessoas, o Reino de Deus nos chama para a gente viver o amor como princípio. O amor supera as desigualdades afetivas. É uma linguagem, mas o amor é uma ação. Convida a todos a abrirem mão daquilo que conflita com o outro, no sentido de que entra em confronto. O conflito existe em todas as áreas da vida, mas o confronto que faz com que se tornem inimigos, é isso que o Evangelho nos chama. Então, diante dos desarranjos afetivos, colocar o amor como princípio. E essa é a minha ideia, isso que eu farei para com o meu próximo. É uma atitude que expressa amor? Se não expressa amor, eu risco e tiro da minha vida. Porque é o amor como princípio, superando os desarranjos afetivos. Diante dos extremismos de verdade, a gente então se propõe com ponderação. Ponderação e respeito. Tem-se a ideia, tem-se o ponto de vista, seja ele político, religioso ou ideológico, mas com esse meu ponto de vista, eu não vou apresentar um extremismo dessa minha verdade. Eu vou apresentar o respeito diante das pessoas, eu vou apresentar uma ponderação na minha fala. Não vou precisar querer que o mundo inteiro seja derrubado para que a minha ideia possa ser válida ou possa validar diante da sociedade. Ponderação diante dos extremismos das ideias. E diante da falta de sensibilidade, a falta de empatia, a falta que faz com que a gente não veja a dor do outro, a gente tem uma resposta do Evangelho. O Evangelho, diante da dor, Jesus até chorou. Diante da dor, Jesus estendeu a mão. Diante da dor, Jesus abraçou. Diante da dor, Jesus libertou. Diante da dor, Jesus se sensibilizou. Então, o remédio para a falta de sensibilidade nesse tempo é a empatia. Que o Senhor nos ajude a discernir esse tempo, a discernir os sinais que esse tempo nos dá. Nos ajude a sermos pessoas que coloquem o amor como princípio, que tenha ponderação e que tenha respeito, e que exerça a empatia para com as pessoas. Amém. Amém.
anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, me ama a chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Louvamos a Deus por esse espaço que nos dá de comungar a nossa fé e expressarmos juntos o nosso amor para com Ele, através dos cânticos, da escuta da palavra e através da nossa decisão em viver o Evangelho. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse encontro que aqui tivemos, e queremos te rogar que nesses tempos difíceis que o Senhor nos dê discernimento para entender os sinais dos tempos e o que o Senhor quer através de nós promover como vida, como verdade, como saúde para a vida humana. Ajude-nos como discípulos do Senhor, como igreja do Senhor, a agirmos desta forma. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, as doces, benditas, incontornáveis consolações sejam sobre todo o povo de Deus aqui e na face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.